Porque Hitler teve que rever suas estratégias após enfrentar os brasileiros. Durante anos, Adolf Hitler e o alto comando alemão acreditaram que a frente italiana era previsível, controlável e, acima de tudo, secundária. As montanhas funcionariam como muralhas naturais, o inverno seria um aliado defensivo e o avanço inimigo seguiria padrões já estudados. Nada indicava que aquele teatro de guerra exigiria revisões profundas de estratégia. Porém, essa sensação de segurança começou a ruir quando relatórios vindos do fronte passaram a mencionar um problema inesperado. Tropas que avançavam onde não deveriam avançar, resistiam onde deveriam recuar e pressionavam posições consideradas estáveis pelo comando alemão. Essas tropas não eram britânicas veteranas, nem unidades americanas em ofensiva total. Eram soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira. Inicialmente, a presença do Brasil no conflito europeu foi tratada com descaso estratégico. Para Berlim, o Brasil ocupava um papel periférico na guerra, distante das decisões centrais e sem tradição em combates de alta intensidade. Essa subestimação criou um erro grave de cálculo, pois o campo de batalha começou a revelar uma realidade muito diferente da esperada pelos generais alemães. À medida que os confrontos se intensificavam, oficiais alemães perceberam que algo não se encaixava nos manuais táticos. As tropas brasileiras mantinham posições sob fogo constante, realizavam ataques em terrenos considerados impraticáveis e demonstravam uma adaptação rápida às condições extremas da guerra de montanha. Cada avanço brasileiro obrigava o inimigo a gastar recursos, deslocar unidades e reconsiderar linhas defensivas que antes pareciam seguras. O que mais incomodava o comando alemão não era apenas a presença da FEB, mas o efeito psicológico causado por sua persistência. A ideia de que uma força considerada secundária estava rompendo previsões estratégicas começou a gerar dúvidas internas, revisões de relatórios e ajustes emergenciais nos planos de defesa. A guerra, que deveria seguir um roteiro conhecido, tornava-se instável e imprevisível. Hitler, conhecido por sua rigidez estratégica, passou a receber informações que contrariavam suas próprias convicções sobre a campanha italiana. Cada posição perdida para os brasileiros representava mais do que um revés tático. Era um sinal claro de que o inimigo não estava onde deveria estar, nem se comportava como esperado. Isso forçou o alto comando a rever prioridades, redistribuir forças e reforçar setores que antes eram considerados de baixo risco. E é exatamente aqui que esta história começa de verdade. Porque entender por que Hitler precisou rever suas estratégias após enfrentar os brasileiros é mergulhar em uma das páginas mais subestimadas da Segunda Guerra Mundial. Se você quer compreender como decisões militares são quebradas pela realidade do campo de batalha, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e prepare-se para descobrir como a FEB alterou o curso estratégico da guerra na Itália. Quando a Segunda Guerra Mundial é lembrada, certos países aparecem automaticamente no centro da narrativa: Alemanha, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido. O Brasil raramente surge como protagonista, e foi exatamente essa ausência de expectativa que criou uma das maiores falhas de julgamento estratégico do comando alemão. A presença brasileira na Itália não era vista como um fator decisivo, mas como um detalhe periférico de uma guerra muito maior. No entanto, a história prova que guerras não são decididas apenas por quem tem mais recursos, e sim por quem quebra previsões no momento certo. A Força Expedicionária Brasileira chegou ao teatro europeu carregando dúvidas, críticas e desconfiança internacional. Muitos oficiais aliados questionavam sua prontidão, sua experiência e até sua capacidade de operar em um ambiente tão hostil quanto o fronte italiano. Do lado alemão, o desprezo era ainda maior. Para Hitler e seus generais, a FEB não passava de uma força simbólica, incapaz de alterar o equilíbrio militar de uma campanha já considerada controlável. O problema é que o campo de batalha não responde à propaganda nem às teorias construídas em gabinetes. Ele responde ao contato direto, à resistência sob fogo e à capacidade de adaptação. E foi exatamente nesse ponto
que os brasileiros começaram a chamar atenção. Cada patrulha avançando em terreno difícil, cada posição mantida sob pressão constante e cada ataque realizado em condições extremas gerava relatórios que contrariavam completamente as projeções iniciais do comando alemão. A campanha italiana era estratégica para o eixo porque funcionava como uma barreira de contenção. Se aquela linha fosse rompida de forma consistente, o custo humano e material para a Alemanha aumentaria drasticamente. Por isso, qualquer força capaz de gerar instabilidade naquele setor precisava ser levada a sério. O que os alemães não previram foi que essa instabilidade não viria apenas das grandes ofensivas aliadas, mas também da ação persistente de tropas brasileiras em setores considerados secundários. Aos poucos, a FEB deixou de ser um detalhe e passou a ser um problema operacional real. Isso não aconteceu de forma abrupta, mas como um acúmulo de pequenas rupturas estratégicas. Posições que resistiam por meses começaram a cair. Rotas consideradas seguras passaram a exigir reforços. Unidades alemãs precisaram ser deslocadas às pressas para conter avanços que, em teoria, não deveriam existir. Cada ajuste feito pelo comando alemão era um reconhecimento silencioso de erro. Esta introdução é o ponto de partida para entender por que Hitler foi forçado a rever suas estratégias após enfrentar os brasileiros. Não se trata de exagero ou romantização, mas de análise militar baseada em fatos, decisões e consequências. A partir daqui, vamos entrar nos detalhes que mostram como a FEB impactou diretamente o planejamento alemão na Itália e por que essa história merece ser contada com o peso estratégico que realmente teve. Antes mesmo do primeiro confronto direto com a Força Expedicionária Brasileira, o maior erro estratégico do comando alemão já estava cometido: a subestimação absoluta. Para Hitler e seus generais, o Brasil não fazia parte do núcleo decisivo da guerra. Era visto como um país distante, sem tradição em conflitos europeus, sem experiência em guerra de montanha e sem histórico recente de operações complexas. Essa percepção moldou relatórios, prioridades e, principalmente, o nível de atenção dedicado às tropas brasileiras no fronte italiano. A Alemanha já enfrentava múltiplas frentes simultâneas e precisava escolher onde concentrar seus melhores recursos. Nesse contexto, a FEB foi classificada como ameaça de baixo risco. Setores onde os brasileiros atuariam receberam menos reforços, menos vigilância e menor preocupação estratégica. O comando alemão acreditava que essas tropas seriam facilmente contidas pelo terreno difícil, pelo clima rigoroso e pela própria pressão psicológica do combate prolongado. Esse erro de avaliação ficou evidente nos primeiros contatos. As tropas alemãs esperavam avanços lentos, hesitação e dificuldades operacionais. O que encontraram foi uma força que, mesmo enfrentando limitações logísticas e ambientais, manteve disciplina, coesão e capacidade ofensiva. Cada patrulha brasileira que retornava com informações precisas, cada posição mantida sob fogo intenso, começava a contrariar as previsões iniciais feitas pelos estrategistas alemães. A subestimação não era apenas militar, mas cultural. Havia um preconceito silencioso na forma como o alto comando alemão enxergava soldados vindos da América do Sul. Essa visão distorcida impediu uma análise objetiva do potencial da FEB. Em vez de revisar rapidamente seus julgamentos, os alemães insistiram em tratá-los como um fator temporário, acreditando que o desgaste natural do combate acabaria neutralizando sua atuação. No entanto, a realidade do campo de batalha é implacável. Pequenos avanços brasileiros começaram a gerar consequências maiores do que o esperado. Linhas defensivas foram testadas, rotas de suprimento precisaram ser protegidas e unidades alemãs foram forçadas a responder a movimentos que, teoricamente, não deveriam acontecer. Cada resposta emergencial revelava que o erro inicial de subestimação estava cobrando seu preço. Esse primeiro tópico deixa claro que a necessidade de Hitler rever suas estratégias não surgiu de um grande choque imediato, mas de uma sequência de falhas acumuladas. A subestimação da FEB criou um efeito dominó.
Decisões erradas, prioridades mal definidas e reações tardias. A partir desse ponto, o comando alemão começaria a perceber que enfrentar os brasileiros exigiria muito mais do que eles haviam planejado inicialmente. A partir do momento em que os combates se tornaram constantes, o comando alemão começou a perceber que a força expedicionária brasileira não se encaixava nos modelos táticos previstos. As tropas brasileiras não apresentavam o comportamento esperado de uma força considerada inexperiente. Em vez de recuar sob pressão contínua, mantinham posições por longos períodos, absorviam ataques e respondiam de forma organizada. Esse padrão começou a aparecer repetidamente nos relatórios alemães, criando um desconforto crescente entre oficiais que já não conseguiam explicar o desempenho do inimigo apenas com improviso ou sorte. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a adaptação rápida ao terreno montanhoso da Itália. A guerra, naquele cenário, exigia resistência física, coordenação entre unidades pequenas e capacidade de operar em condições climáticas extremas. Os alemães acreditavam que esse ambiente seria um obstáculo quase intransponível para os brasileiros. No entanto, o que se observou foi o contrário. A FEB passou a utilizar o terreno como aliado, explorando trilhas, encostas e áreas consideradas secundárias para avançar, flanquear e pressionar posições alemãs que antes pareciam seguras. Outro fator decisivo foi a postura ofensiva inesperada. Mesmo quando enfrentavam dificuldades logísticas e limitações de equipamento, os brasileiros mantinham uma atitude ativa no campo de batalha. Patrulhas constantes, reconhecimento agressivo e ataques localizados passaram a desgastar lentamente as defesas alemãs. Esse tipo de pressão contínua obrigava o inimigo a permanecer em alerta permanente, aumentando o desgaste psicológico e operacional das tropas que defendiam aquele setor do fronte. Com o tempo, essa persistência começou a gerar efeitos estratégicos reais. O comando alemão foi forçado a reforçar áreas que antes não eram prioridade. Unidades que deveriam estar concentradas em outros pontos da frente italiana precisaram ser deslocadas para conter avanços brasileiros. Cada movimentação desse tipo representava um ajuste não planejado, uma resposta improvisada a uma ameaça que havia sido inicialmente ignorada. A guerra começava a se tornar mais cara e mais complexa para a Alemanha naquele teatro. O comportamento tático da FEB também impactou a forma como os alemães avaliavam o risco em operações futuras. Aquilo que antes era considerado um setor estável passou a exigir planejamento adicional, reconhecimento reforçado e maior cautela. A previsibilidade, tão valorizada pelo comando alemão, começava a desaparecer. Os brasileiros não atacavam sempre da mesma forma, não avançavam apenas quando era conveniente ao inimigo e não seguiam o padrão esperado de desgaste rápido. Esse conjunto de fatores deixou claro que o problema não era pontual, mas estrutural. O desempenho tático da Força Expedicionária Brasileira desmontou premissas fundamentais do planejamento alemão na Itália. A partir desse momento, Hitler e seus generais não tinham mais a opção de ignorar aquela força. A necessidade de rever estratégias deixou de ser uma possibilidade distante e passou a ser uma exigência imposta diretamente pela realidade do campo de batalha. À medida que os relatórios do fronte italiano se acumulavam, o alto comando alemão começou a perceber que o problema já não podia mais ser tratado como algo localizado. O desempenho consistente da Força Expedicionária Brasileira passou a gerar consequências que iam além do contato direto no campo de batalha. O que antes era visto como um setor secundário começou a exigir atenção constante, análises adicionais e respostas rápidas. Essa mudança de percepção marcou o início de ajustes emergenciais no planejamento alemão, feitos não por escolha estratégica, mas por necessidade operacional. Esses ajustes começaram de forma discreta, quase silenciosa. Pequenos reforços foram enviados para áreas onde os brasileiros atuavam com mais intensidade. Unidades que estavam destinadas a outras funções precisaram ser realocadas às pressas, quebrando planejamentos anteriores. Cada deslocamento desse tipo criava um efeito em cadeia.
pois a Alemanha já operava no limite de seus recursos humanos e materiais. Reforçar um ponto significava enfraquecer outro, algo que o comando alemão tentava evitar a qualquer custo. O maior problema era que esses ajustes não estavam previstos nos planos originais. A doutrina alemã valorizava controle, previsibilidade e economia de forças. No entanto, a pressão exercida pela FEB forçava decisões reativas, muitas vezes tomadas com informações incompletas e sob forte urgência. Isso comprometia a eficiência do comando e aumentava o risco de erros. O fronte italiano, que deveria ser estável, tornava-se cada vez mais volátil e difícil de administrar. Além do impacto logístico, houve também um efeito psicológico dentro da estrutura de comando. Oficiais que antes minimizavam a atuação brasileira passaram a questionar avaliações anteriores. A confiança em relatórios iniciais começou a ruir, gerando tensões internas e divergências de interpretação. Em um sistema altamente centralizado como o alemão, esse tipo de incerteza tinha consequências diretas na velocidade e na qualidade das decisões estratégicas. Outro aspecto crítico foi o desgaste acumulado das tropas alemãs. A necessidade constante de responder a ações brasileiras, muitas vezes inesperadas, mantinha as unidades em estado permanente de alerta. Isso afetava a moral, eficiência e capacidade de resistência a longo prazo. Enquanto os brasileiros mantinham uma pressão contínua, os alemães viam suas margens de manobra diminuírem, tornando cada novo ajuste mais custoso do que o anterior. Ao final desse processo, ficava claro que a Alemanha já não controlava totalmente o ritmo naquele setor da guerra. Os ajustes emergenciais eram sintomas de um problema maior. O planejamento original havia falhado. A força expedicionária brasileira não apenas resistiu, mas obrigou o inimigo a reagir, consumir recursos e rever prioridades. Esse foi um passo decisivo no caminho que levou Hitler e seu comando a reconhecer que suas estratégias na Itália precisavam ser profundamente revistas. Com o passar do tempo, a atuação da Força Expedicionária Brasileira começou a produzir um efeito que ia além do campo tático e logístico, um impacto psicológico profundo dentro das fileiras alemãs. A guerra não é feita apenas de armas e posições, mas também de percepção, moral e confiança. Quando uma força considerada irrelevante passa a gerar dificuldades reais, ela quebra não apenas linhas defensivas, mas também convicções. Foi exatamente isso que começou a acontecer no fronte italiano, com a presença constante dos brasileiros. Soldados alemães que enfrentavam a FEB passaram a relatar uma resistência inesperada. A ideia de que os brasileiros recuariam facilmente foi substituída pela percepção de um inimigo persistente, que não abandonava posições com facilidade e continuava avançando mesmo após sucessivas tentativas de contenção. Esse tipo de comportamento afeta diretamente o estado emocional das tropas, pois elimina a sensação de superioridade automática que o exército alemão acreditava possuir naquele setor. Dentro do comando, o impacto simbólico foi ainda mais delicado. A máquina de guerra alemã era sustentada por uma narrativa de eficiência, disciplina e superioridade técnica. Quando relatórios começaram a indicar dificuldades recorrentes contra tropas brasileiras, essa narrativa sofreu rachaduras. Não se tratava apenas de perder terreno, mas de perder previsibilidade. O inimigo já não se comportava de acordo com o que os manuais e as projeções indicavam, criando insegurança nas análises estratégicas. Esse efeito psicológico se intensificava porque o fronte italiano já era considerado desgastante. Terreno difícil, clima adverso e linhas de suprimento pressionadas tornavam qualquer instabilidade ainda mais perigosa. A presença da FEB adicionava um fator de incerteza constante. Cada movimentação brasileira levantava a possibilidade de novos ataques, novas infiltrações ou novas perdas, mantendo as tropas alemãs sob tensão contínua. Além disso, a simbologia da atuação brasileira começou a circular de forma informal entre unidades. Mesmo sem grande destaque oficial, o reconhecimento prático do campo de batalha se espalha rapidamente.
Quando os soldados percebem que um adversário não pode ser subestimado, essa percepção altera comportamentos, reduz a confiança e aumenta o desgaste emocional. O medo não vinha de grandes ofensivas, mas da persistência e da capacidade de causar problemas constantes. Esse impacto psicológico foi um dos fatores silenciosos que contribuíram para a necessidade de revisão estratégica. A guerra exige não apenas recursos materiais, mas também estabilidade emocional e confiança na própria doutrina. A Força Expedicionária Brasileira, ao quebrar expectativas e impor uma presença constante, corroeu esses pilares dentro do comando alemão. A partir desse ponto, a guerra na Itália deixou de ser apenas um problema operacional e passou a ser um desafio psicológico que exigia respostas cada vez mais complexas. Com a pressão crescente exercida pela Força Expedicionária Brasileira, o alto comando alemão passou a tomar decisões que não faziam parte de seus planos originais para a campanha italiana. A guerra, que deveria seguir um curso relativamente controlado naquele teatro, começou a exigir respostas rápidas, muitas vezes baseadas mais na urgência do que em análises aprofundadas. Esse cenário abriu espaço para erros estratégicos que enfraqueceram ainda mais a posição alemã na Itália. Um dos primeiros sinais desse processo foi a redistribuição forçada de tropas. Para conter avanços brasileiros e estabilizar setores antes considerados seguros, unidades alemãs precisaram ser deslocadas de outras regiões do fronte. Essas movimentações criaram lacunas defensivas e comprometeram a coesão geral da estratégia. Ao tentar apagar incêndios localizados, o comando alemão acabou enfraquecendo sua capacidade de resposta em áreas mais amplas, algo extremamente perigoso em uma guerra de múltiplas frentes. Essas decisões também evidenciaram um problema estrutural na forma como Hitler conduzia o comando militar. Conhecido por centralizar decisões e resistir a revisões de estratégia, Hitler demorou a aceitar que suas avaliações iniciais estavam equivocadas. Quando as mudanças se tornaram inevitáveis, elas já eram reativas, feitas sob pressão e com margem reduzida para correções eficazes. A presença da FEB acelerou esse processo, expondo a rigidez de um sistema que tinha dificuldade em se adaptar rapidamente. Outro erro recorrente foi a insistência em soluções defensivas tradicionais para um problema que exigia flexibilidade. O comando alemão tentou reforçar posições fixas e manter linhas defensivas rígidas, mesmo quando a dinâmica do combate mostrava que os brasileiros exploravam brechas, terrenos alternativos e ataques localizados. Essa insistência em modelos previsíveis facilitou a adaptação do inimigo e aumentou o custo humano e material para a Alemanha. Além disso, a necessidade constante de responder às ações brasileiras reduziu a capacidade do comando alemão de planejar ofensivas coordenadas. A guerra passou a ser conduzida em modo defensivo, consumindo recursos e energia apenas para manter posições. Essa perda de iniciativa estratégica é um dos sinais mais claros de desgaste em um exército, pois indica que o inimigo está ditando o ritmo dos acontecimentos. Ao final, as decisões forçadas e os erros acumulados mostraram que a revisão estratégica não foi uma escolha consciente, mas uma consequência inevitável. A Força Expedicionária Brasileira não derrotou a Alemanha sozinha, mas contribuiu para expor fragilidades, acelerar falhas de comando e aumentar o custo da campanha italiana. Esses fatores ajudaram a transformar um fronte considerado secundário em um problema estratégico real para Hitler e seu alto comando. A soma de subestimação, ajustes emergenciais, desgaste psicológico e decisões forçadas produziu consequências concretas para a campanha alemã na Itália. O que começou como um erro de avaliação transformou-se em um problema estrutural que afetou o desempenho geral do eixo naquele teatro de operações. A presença ativa da Força Expedicionária Brasileira contribuiu para acelerar esse processo, tornando a guerra mais custosa, mais instável e mais difícil de controlar para o comando alemão. Uma das principais consequências foi o aumento do desgaste operacional. Cada avanço brasileiro exigia respostas imediatas, consumo de munição, realocação de tropas e reforço de linhas defensivas.
Esse esforço constante drenava recursos que já eram escassos. A Alemanha não tinha mais a flexibilidade de escolher onde e quando empregar suas forças. Era obrigada a reagir, muitas vezes sacrificando eficiência estratégica em troca de contenção momentânea. Outro efeito direto foi a perda progressiva de controle territorial. Setores que deveriam resistir por longos períodos acabaram cedendo após sucessivas pressões. Mesmo quando não havia grandes rupturas, o simples fato de precisar reforçar determinadas áreas indicava que o planejamento original havia falhado. O fronte italiano deixou de ser previsível, e essa imprevisibilidade tornou-se um risco permanente para a estabilidade da defesa alemã no sul da Europa. Essas dificuldades também impactaram a coordenação entre unidades alemãs. Movimentações constantes e decisões reativas aumentaram a complexidade do comando e reduziram a clareza das ordens. Em um exército que dependia fortemente de disciplina e hierarquia, essa perda de fluidez operacional comprometia a capacidade de resposta em momentos críticos. Cada erro ou atraso ampliava o efeito das ações inimigas. Além disso, a campanha italiana passou a exigir atenção desproporcional do alto comando. Relatórios, análises e revisões estratégicas que deveriam ser exceção tornaram-se rotina. Hitler e seus generais foram obrigados a reconhecer que o front não estava mais sob controle pleno. A necessidade de revisão estratégica deixou de ser uma hipótese distante e passou a ser uma realidade imposta pela situação no terreno. Ao final, as consequências da atuação brasileira ficaram claras. A Alemanha perdeu margem de manobra, aumentou seus custos e viu sua estratégia original se desgastar diante de uma realidade que não previu. A Força Expedicionária Brasileira, ao cumprir seu papel de forma consistente, contribuiu para transformar a campanha italiana em um dos pontos de pressão que forçaram o comando alemão a rever suas decisões. Esse impacto, embora muitas vezes ignorado na narrativa popular, foi real, mensurável e estrategicamente relevante. A história da Segunda Guerra Mundial costuma ser contada a partir das grandes potências, mas o impacto real da guerra foi construído também por forças que romperam expectativas e quebraram previsões estratégicas. A atuação da Força Expedicionária Brasileira na Itália se encaixa exatamente nesse ponto. Não foi apenas uma participação simbólica ou secundária, mas uma presença concreta que produziu efeitos reais no campo de batalha e dentro da estrutura de comando alemã. O legado da FEB não está apenas nas vitórias conquistadas, mas no fato de ter obrigado o inimigo a repensar sua própria estratégia. Quando Hitler e o alto comando alemão precisaram rever seus planos na Itália, isso não aconteceu por um único evento isolado, mas por uma sequência de pressões constantes. A FEB contribuiu para esse processo ao agir com persistência, adaptação e disciplina em um ambiente considerado extremamente hostil. Cada avanço brasileiro, cada posição mantida e cada resposta inesperada foi minando a confiança alemã em suas próprias avaliações iniciais. Esse desgaste silencioso é um dos fatores mais poderosos em qualquer conflito prolongado. O legado imortal da FEB também está ligado à quebra de estereótipos. Tropas brasileiras vistas inicialmente como inexperientes e irrelevantes provaram que a eficácia militar não depende apenas de tradição ou reputação internacional. Depende de capacidade de adaptação, resistência sob pressão e comprometimento com a missão. Ao demonstrar isso, os brasileiros forçaram o inimigo a reconhecer uma realidade que havia sido ignorada por puro preconceito estratégico. Do ponto de vista histórico, a campanha italiana mostra como erros de subestimação podem custar caro em uma guerra de múltiplas frentes. A Alemanha pagou um preço elevado por não avaliar corretamente a FEB desde o início. Recursos foram desperdiçados, decisões foram tomadas às pressas e a previsibilidade estratégica foi perdida. Esse conjunto de fatores contribuiu para enfraquecer ainda mais a posição alemã em um momento crítico do conflito. O nome da Força Expedicionária Brasileira permanece ligado a esse capítulo, porque representa algo maior do que uma simples participação militar.
representa a capacidade de alterar o curso de decisões estratégicas, mesmo partindo de uma posição considerada marginal. A FEB não apenas combateu, ela forçou o inimigo a reagir, a se adaptar e a reconhecer falhas profundas em seu planejamento. Por isso, o legado da FEB é imortal. Ele não se resume a batalhas específicas, mas ao impacto estratégico que obrigou o comando alemão a rever suas certezas. Em uma guerra onde cada erro era amplificado, os brasileiros se tornaram um fator que não podia mais ser ignorado. E é exatamente por isso que essa história merece ser lembrada, analisada e contada com o peso que realmente teve. Se você quer continuar descobrindo histórias reais da Segunda Guerra Mundial, que quase nunca aparecem nos livros ou documentários tradicionais, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui, nós revelamos o que foi esquecido, analisamos decisões estratégicas e mostramos como personagens subestimados mudaram o rumo da história. Comente o que mais te surpreendeu sobre a atuação da FEB e diga qual outro episódio da guerra você quer ver analisado em profundidade.